Muito boa noite, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na noite desta quinta-feira para mais um Mais Tupã Night Show. E como não poderia ser diferente, está aqui comigo meu amigo, companheiro, palmeirense, sofredor, Paulinho Nakayama. Paulinho, boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Diegão. Passamos um susto ontem lá no Paraná, mas deu tudo certo. Tava preocupado já que não ia ter carnaval, agora com essa ameaça de guerra, não sei nem o que vai acontecer. Então vamos esperar para conversar com o professor Bruno aqui, ver se ele tem alguma coisa para esclarecer pra gente. Mandar uma boa noite pra Mari também, que tá aqui nos bastidores hoje só supervisionando. E o Lucas, como sempre, no apoio técnico. Apoio técnico, moral. Abraço, Lucas. E como o Paulinho disse, estamos aqui com o professor, com o doutor Bruno Borges, professor do Instituto Federal aqui de Tupã, com graduação e mestrado em História e doutorado em Educação. Leciona aí História desde os anos 90. Conhece muito do que levou e leva a nossa sociedade a ser o que é hoje. Às vezes as pessoas falam, por que eu vou estudar História? Justamente para você entender o que vai acontecer e principalmente para a gente não repetir os erros do passado. Professor Bruno, obrigado por ter aceito esse nosso convite em cima da hora, essas coisas acontecem, mas a guerra, podemos dizer assim, começou hoje de manhã, né? O Brasil ele acordou com essa notícia de uma guerra lá no leste europeu e muita gente se pergunta, o que isso tem a ver comigo, né? Mas aí ao longo desse bate-papo a gente vamos tentar esclarecer o que isso tem a ver com a gente. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, boa noite Diego, boa noite Paulo, Mari, Lucas. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos os ouvintes da Mais Tupã. Muito obrigado, né, pelo convite, né, para a gente poder vir falar um pouquinho aí sobre a questão da Ucrânia. É um conflito que já vem se estendendo aí desde 2014 praticamente, né, e agora aí deu uma esquentada muito boa, né? A mídia está cobrindo muito, né? Hoje mesmo acompanhei aí várias notícias e vamos tentar conversar um pouquinho, colaborar um pouquinho aí com as informações. Então, para quem às vezes está assistindo a gente, não está sabendo, não está alienado e ligou a internet agora e chegou aqui no nosso bate-papo, a Rússia invadiu, né? Está num processo de invasão da Ucrânia. A Ucrânia que está ali faz fronteira com a Rússia, podemos dizer que está no meio do caminho entre a Rússia e o restante da Europa. E a Ucrânia, né, antigamente, fez parte da União Soviética, tem todo um histórico, e na manhã de hoje as tropas russas romperam as fronteiras por terra, bombardeios aéreos, bombardeios marítimos. Professor, vamos tentar entender e explicar um pouquinho o que é essa tensão no leste europeu? Pois é, Diego, a gente, quando vai interpretar a questão da Ucrânia, a gente tem que fazer, eu sempre gosto, né, de fazer um pequeno histórico. A gente tem que lembrar que a Ucrânia, de 1922, exatamente há um século atrás, né, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Revolução na Rússia foi em 17, né, mas em 22 é quando criou-se a União Soviética e a Ucrânia passou a fazer parte da União Soviética. No sul da Ucrânia tem a Crimeia, uma região ali que faz litoral no Mar Negro. Durante o período, né, dessa participação na União Soviética, principalmente, né, depois ali da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, quando começou a Guerra Fria, os russos, né, têm uma base naval ali na Crimeia, é um porto importante para eles, né, para a segurança do país. Bom, então a Ucrânia sempre teve ali uma ligação histórica muito forte, né, da sua formação com a Rússia, né? Na Ucrânia há uma população grande de descendentes de russos, principalmente no leste europeu, no leste da Ucrânia, desculpe, né, onde está acontecendo os conflitos maiores, que é justamente uma população ali que é pró-Rússia, enquanto, né, o restante tem essa questão do conflito com esse leste da Ucrânia. Após 91, né, a Rússia acabou a União Soviética, acabou a Guerra Fria, a Ucrânia separaram-se, né, os países, a Ucrânia se separou da Rússia, não fazia parte da União Soviética, mas a Rússia sempre procurou manter um certo domínio, né, geopolítico, uma influência naquela região, até por questão de segurança. E em 2014, esse cenário começou a mudar bastante. Em 2013, começaram uma série de manifestações na Ucrânia. Um presidente na época que estava sendo acusado de ineficiência, que não estava conseguindo governar o país, e essas manifestações tomaram um vulto muito grande, culminaram com a deposição desse presidente. E em 2014 foi feita eleições no país, ganhou o Poroshenko, um presidente mais pró-Ocidente. Ele era favorável, por exemplo, à entrada da Ucrânia na União Europeia.
né, de se aproximar mais dos Estados Unidos e, claro, uma política anti-Rússia. A partir desse momento, os conflitos foram inevitáveis. No sul da Ucrânia, a Crimeia, por influência russa, a Crimeia já declarou independência em relação à Ucrânia. Criou-se a República Autônoma da Crimeia e logo em seguida ela já passou a fazer parte da Federação Russa, já que a Crimeia preferiu, né, se aliar à Rússia. E no leste da Ucrânia, a população, alguns estudiosos afirmam que grande parte tem uma influência russa muito forte, familiares, são descendentes de russos, eles não querem se desligar da Rússia. E o presidente que foi eleito, Poroshenko, começou uma política anti-Rússia e se aproximando mais da União Europeia e, portanto, também dos Estados Unidos. Gerou um certo desequilíbrio, teve vários conflitos, a Rússia apoiou conflitos armados, como também o Ocidente, a Europa, Estados Unidos apoiaram também o governo da Ucrânia contra, né, essa tentativa ali dos separatistas do leste da Ucrânia, né? Esse quadro foi evoluindo. Em 2019, novas eleições, ganhou o presidente atual, Zelensky, que é um presidente também que é pró-Ocidente, né? Também ele é favorável à entrada na União Europeia e é a favor também de um distanciamento com relação à Rússia, o que intensificou também esses conflitos no leste da Ucrânia, né? Por questões que alguns querem ficar próximos à Rússia e o governo do país quer se desligar dessa influência. E qual que foi o estupim para esse conflito ter chegado ao ponto que chegou hoje com esses bombardeios? A possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN. Esse foi a gota d'água, Professor, do ponto de vista da Rússia. Porque, só concluir aqui, Paulo, não, claro. Porque quando a Ucrânia começa a negociar a possibilidade de entrar para a OTAN, qual que é a leitura que a Rússia faz? Os Estados Unidos, já vem, é o país líder da OTAN, ele vem já há algum certo tempo atraindo países do leste europeu para a OTAN. A ideia é enfraquecer o domínio russo, fortalecer a presença dos Estados Unidos, o líder do Ocidente, né? O país mais poderoso. E resultado disso, né? Essa entrada para a OTAN, qual que é o temor da Rússia? Que a Ucrânia, participando da OTAN, provavelmente vai colocar bases militares na fronteira com a Rússia, e isso é ameaça para a segurança da própria Rússia. Então, é uma briga, né? Porque a gente sabe que a Rússia também, e ultimamente um quadro que vem se definindo muito é a aliança China-Rússia, que vem crescendo muito, ameaçando a hegemonia também dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vem promovendo há muito tempo, já intervenções, por exemplo, ele estimulou revoltas em Hong Kong contra a China, né? Agora na Ucrânia desde 2014 contra o domínio russo. Então a gente percebe que há uma disputa geopolítica, né? Os Estados Unidos querendo manter sua hegemonia, Rússia e China ampliando a sua hegemonia. Eu acho que o conflito na Ucrânia é um capítulo dessa briga, né? Eu acredito dificilmente vai evoluir para uma guerra, mas é uma forma de mostrar força, os bombardeios, né? E a Rússia se sente ameaçada na sua segurança. Então, é um pouco esse o contexto, viu, gente? Falou, Paulo. Esse é um contextão geral. Eu queria justamente pontuar isso, porque desde o fim da União Soviética, caiu a cortina de ferro e tal, mas as repúblicas que integravam a União Soviética, de uma certa forma, elas se mantiveram aliadas à Rússia, se mantiveram sob a influência do... Ficaram meio que os satélites da Rússia, isso, né? E eles nunca tiveram assim, o olhar voltado para o Ocidente. Começou agora, inclusive a própria Ucrânia, durante muito tempo, foi uma aliada forte da Rússia. Socialmente, teve alguma alteração, teve algum fator que justificou essa mudança de visão deles, essa atração maior pelos países do Ocidente e participar mais da União Europeia? Olha, Paulo, existem várias versões, né? A gente, como estudioso, que procura estudar um pouco a história, avaliar, a gente procura ver as fontes, a veracidade. Hoje, a interpretação que está rolando mais assim, entre os estudiosos, historiadores, o pessoal da geopolítica, vai muito na linha que por que recentemente se intensificou? Porque os Estados Unidos ele vem perdendo a hegemonia. E isso está cada vez mais patente com o crescimento da China e agora com essa aliança com a Rússia, eles ficam muito fortes. Né? Eu dei um exemplo aqui mais cedo, né, Paulo, falando para você, mas você vê, uns 20, 25 anos atrás, o maior parceiro econômico do Brasil era os Estados Unidos, hoje é a China. Então a China, ela tem realmente ampliado muito. E outro problema, né, que incomoda os Estados Unidos, a China e Rússia, elas procuram fazer acordos econômicos e diplomáticos com países não alinhados aos Estados Unidos. Pega o exemplo da Síria, pega o exemplo do Irã, pega o exemplo da Venezuela, pega o exemplo de Cuba. Então, além deles, há uma disputa de domínio geopolítico,
né? E a China tentando atrair esses países, pelos acordos econômicos, diplomáticos, eles têm se aproximado da China, eles têm fortalecido essa aliança, Certo. e isso tem ameaçado essa hegemonia dos Estados Unidos. Vou dar outro exemplo, os BRICS. Lembra do bloco? Brasil, Que foi Rússia, sabotado também Índia, no- China e África do Sul. Foi boicotado. Aham. Boicotado porque ameaçava essa hegemonia dos Estados Unidos. Então a gente tem que levar tudo isso em conta Você também. acha que esse desenho, esse novo desenho que está se formando com a influência da China e da Rússia sobre certos países, os Estados Unidos tentando manter a hegemonia que ele tinha, mas vai perdendo aos poucos, você pode voltar, sei lá, redesenhar uma Guerra Fria, não nos moldes que a gente tinha na década Certo. de 60, 70, porque não... acho que Olha, vai ser não, difícil, não né? temos mais condições sociais, sociais mas, assim, globais para porque isso, essa né? disputa nem vai ser entre direita e esquerda, mas entre blocos, o bloco mais alinhado à esquerda, que seria o da China e da Rússia, e o bloco tem Olha, essa possibilidade de voltar. Olha, eu acredito, já tem pessoas por aí, que eu já tenho andei lendo, falando que nós estaríamos numa nova Guerra Fria. Claro que a história, o tempo passa, as coisas mudam, cada contexto tem as suas peculiaridades. Eu não gosto muito de falar, nova isso. Eu acho que é um novo contexto que voltou a ter essa polarização muito forte. Isso é fato, né? Não acredito. Eu acho que o crescimento da China e da Rússia, porque a Rússia nem tanto, mas a China, pelo modelo chinês. É um modelo interessante, né? O pessoal fala, a China comunista. Gente, A China é comunista mais capitalista que existe. se você o comunista pensar, mais... exatamente, se você pensar teoricamente, nunca existiu um país comunista. Sim. O comunismo é uma teoria, uma ideia que não se realizou. A China fez uma revolução socialista e hoje você mesmo está dizendo, é um país com dois sistemas, né? Politicamente fechado, um partido único, violação de direitos humanos, tá? Mas economicamente aberta, porque hoje é a maior potência do mundo. Sim. Olha, tem muito problema na China, hein, gente? É um país muito grande, são mais de 1 bilhão e 400 milhões, né? Tem muito problema lá. Mas eles avançaram muito, né? Estão avançando muito rápido, né? E eu acho que isso desafia, né? Então, e a China e Rússia têm apoiado realmente governos que também fazem um certo discurso mais progressista. Não gostaria de falar direita e esquerda, mas falaria progressistas e conservadores. Certo. Os conservadores querem conservar o capitalismo, a sua base, né? O privatismo, o liberalismo, o Estado mínimo, né? E há aqueles governos como a China, o Estado é fortíssimo, um Estado que controla quase tudo, ali promove o capitalismo, né? O país que mais gera milionários por dia é a China, olha só que loucura, né? É um modelo bom? Não sei, tem problemas, muitos problemas. O capitalismo também tem muitos problemas. Né? Então, assim, eu não sei, gente, prever o futuro, não gosto, eu acho que bola de cristal, né, deixa para a mãe de nada, certo, né? Mas, assim, como historiador, é como você disse, né, o Diego disse, né? Quando você estuda o passado, você compreende melhor o presente. E se você começar a estudar o processo histórico, você pode até visualizar um pouco como é que o vir a ser. Já dá para antever com base na experiência passada. Eu acredito num crescimento muito grande da China e Rússia na próxima década. A China já é a maior potência do mundo. E não tem como segurar os caras, gente. Porque tem uma confusão muito grande nesse quesito que classifica-se a maior potência do mundo, os Estados Unidos, mas assim, eles estão... Quando eles fazem essa classificação, principalmente nesse episódio que envolve a guerra, eles estão, acho que, levando em conta o poderio bélico, né? A capacidade de fazer guerra do país. Porque, economicamente, a gente sabe que os Estados Unidos estão no atoleiro de faz tempo. Tá feio. Só atualizando, a gente, quando começou, o número de mortos oficiais na guerra era 56. Acabou de ser uma atualização segundo o G1. São 137 mortos e 316 feridos do lado ucraniano. G1? Do G1. Atualização do G1. Então, é só o lado ucraniano. Não temos aí as informações russas. Circulam no WhatsApp, aí, nos Instagrams e tudo mais, vídeos que seriam de soldados russos abatidos. Mas a gente não sabe a veracidade. Não sabe se são russos, não sabe se são dessa guerra e não sabe nem se são humanos. Não sabe nem se é a imagem é de agora. Exatamente. Mas é uma coisa que a gente estava discutindo aqui nos bastidores, a questão de você usar ou manipular a informação, porque hoje em dia uma guerra você não faz só no combate, na bomba e dando tiro no inimigo, você faz de informação. E, Paulo, desde sempre, né? E curiosamente... Mas hoje é mais fácil um pouco, porque... Antigamente era batendo o tambor, né? Batia o tambor para parecer que tinha mais gente indo no ataque. Hoje depois você solta publica um tweet. Depois que o Diego fez o convite para mim, eu falei, meu Deus, né? Vou ter que ir lá falar sobre a Ucrânia. Eu sei um pouco de Ucrânia, mas eu tive que ir lá, fiz uma pesquisinha, claro, né? Dei uma olhadinha, uma revisão ali e tal, naqueles pontos que eu achava mais importante e tal. E comecei a olhar as reportagens que estavam rolando, né? Então, aí a gente fica observando, gente, eu falo no Globo News, na UOL, que é a Folha de São Paulo.
só a matéria dos Estados Unidos. Só o Biden falando aumentar as sanções contra a Rússia. Então a gente percebe também, né, que a nossa mídia, é como eu falei mais cedo, a gente tem, historicamente, o Brasil é muito mais aproximado dos Estados Unidos, né? Então acaba que a nossa mídia também, ela reproduz muito o que vem dos Estados Unidos. Essas agências hoje de notícias, eu até brinco com alguns amigos meus, falo assim, gente, notícia estrangeira, você vai para os vários jornais, a foto é a mesma. Porque vem da mesma agência. É a Reuters. A Reuters só vem do âmbito do texto. Então a gente tem que ter muito cuidado também dessas informações, Diego, assim, porque vem dessas agências e a gente sabe, né, gente? Eles falam o que o patrão manda, né? Exatamente. Então é isso aí, né? E quando a gente fala de guerra, sempre quem está sendo, no caso, a Ucrânia assumiu o papel de vítima, né? Os Estados Unidos, o Biden declarou que a Ucrânia é vítima, que o Putin é responsável por todas as mortes. Então a Ucrânia ela vai ter esse papel de vítima. E a grande mídia ela vai pintar a Ucrânia como a vítima da situação sempre. Diego, outra coisa muito engraçada que eu vi hoje, né? Assim, nessa guerra de informação, foi muito engraçado, né? Porque um aluno chegou, professor, aqui, essa charge. Era a charge do Hitler fazendo assim com o Putin, né? Conversando com o Putin. Porque o Mourão hoje, não sei se vocês viram, ele falou, né? Ele falou, não, o Putin tá parecendo um Hitler. Aí eu vi uma matéria do Putin. Eu bombardeei a Ucrânia para desnazificar a Ucrânia. Porque ele fala que esse Zelensky, que é o atual presidente, ele está financiando grupos neonazistas no leste europeu para combater os separatistas. Isso é fato, gente. Tem vários grupos lá que são financiados pelo governo da Ucrânia com apoio dos Estados Unidos. Que para atacar os separatistas que estão apoiando a Rússia. Você vê, não tem santo nessa história também, né? E até um parênteses para quem às vezes matou a aula de história. Gente, a Rússia foi contra o nazismo. O nazismo caiu pro frio da Rússia. Quem derrubou Hitler, gente, em primeiro lugar foi a União Soviética que ajudou, né? Foi o principal, né? Que derrubou o inverno soviético foi o melhor estrategista da guerra. Hitler, Napoleão, todo mundo foi caindo ali no frio ali, que a estratégia dos caras de combate é boa. Se tivesse as armas que ele tem. Queria ver eles fazerem isso aqui no Brasil, os soviéticos. Quero ver lutar lá na Amazônia. 47 graus com 95% da umidade relativa do ar, chove a cada 2 horas e meia. Aí eu quero ver. Mas então, gente, antes que comecem a se falar que a Rússia é nazista, isso aqui, não, pelo contrário, a Rússia é antinazismo. O Brasil é antinazismo, o exército brasileiro lutou contra o nazismo, os Estados Unidos lutou contra o nazismo, a Inglaterra lutou contra o nazismo, a França lutou contra o nazismo. Então vamos, antes que se comecem a falar absurdos, vamos contextualizar algumas coisas. Professor, fazendo assim uma análise, é lógico que não tem como a gente falar isso com conhecimento, mas fazer uma análise do perfil dos governantes. Por exemplo, o Putin, ele é ex-agente da KGB, ele tem uma formação militar, ele não esconde isso, ele tem essa rigidez. Você acha que ele está se aproveitando vamos colocar entre aspas aí, da moleza dos líderes do Ocidente para fazer esse ataque? Porque esses dias eu vi uma charge até interessante. Era o Biden, ele fez uma linha no chão e falou pro Putin, se você passar daqui, eu vou te pegar. Aí o Putin veio dar um passo. Fala, ai, pode parar, hein? Senão eu vou te bater. Aí o Putin veio para cima dele. Então, assim, houve um tempo que principalmente o governo dos Estados Unidos, que era a liderança, os presidentes, eles se elegiam com esse discurso de mostrar que... De enfrentamento, eu acho que o último dessa linhagem aí foi o George Bush. De lá para cá, se mudou esse discurso. Hoje em dia é mais um discurso mais moderado. Mais moderado. Não vai ter mais PIX na Rússia. Olha que absurdo. Na Europa, é a sanção dos Estados Unidos. Na Europa também. Na Europa você pega os principais países, a Alemanha, França, a Itália nem tanto, mas o Reino Unido, por exemplo, eles não têm mais uma liderança forte. Você acha que esse momento foi assim favorável pro Putin fazer assim? Olha, eu acho que existe um fenômeno que tem acontecido, talvez podemos situar aí, talvez já uma década, né, de um crescimento muito grande da extrema-direita no mundo. Né? Você pega vários casos, o Donald Trump nos Estados Unidos é considerado o grande nome desse neofascismo no mundo. Na Hungria, aquele Viktor Orbán, né, tem acabado com a Constituição, concentrando poder, arrebentando com a democracia, realmente, no país. Né? Na Rússia, é um caso interessante, porque o Putin, você vê, já foi presidente, depois ele foi primeiro-ministro, chefe de gabinete, depois foi presidente de novo. Então parece que eles conseguem manter o poder ali de uma forma muito forte. Tem eleições, você tem um parlamento. A gente não sabe até que ponto que é realmente um regime republicano, né, no seu sentido literal. A China a gente sabe que não, né, que é um partido único. Ali é o comitê do partido e tal.
Então, assim, são peculiaridades muito diferentes. Porque, assim, às vezes o pessoal vai falar assim, o Irã. Gente, o Irã é uma república islâmica, né? Então, assim, é outra concepção. Então, tem as comparações de países, é muito difícil você fazer. No Ocidente, entrando na Europa Ocidental e a América, e principalmente Estados Unidos, a tradição é liberal. Democracias, eleição, respeitar. O Donald Trump não quis respeitar, ele perdeu a eleição, queria invadir o Capitólio. Mandou invadir o Capitólio. Quer dizer, isso para mim assim, mostra a decadência da democracia. Essa decadência da democracia, nesse momento histórico que a gente está vivendo, esse discurso antipolítica, como se todo político fosse a mesma coisa, como se nós não precisássemos de uma organização política. Né? O pessoal falando assim, vamos fechar o Supremo. Um parente meu falou isso para mim. Eu falei assim, cara, mas e aí? Como é que não vai ficar? Com as ações, o julgamento, os poderes, o respeito à Constituição, não vai ter? Vai virar ditadura? É isso que você quer? Não, não é ditadura não, cara. Mas putz, o Supremo... Eu falei, cara, peraí, vocês conhecem o nosso sistema? É uma república presidencialista, 3 poderes. Isso vem do século XVIII, com o iluminismo, para cá. Então, os países que se formaram desse período para cá, eles se basearam nessa base liberal, né? Mas o Oriente não tem muito essa tradição. Sim. Né? E nós aqui temos, né? Então você vê que assim, que mesmo no Ocidente hoje, a gente está tendo violações constantes, né, desse modelo democrático também, né? Então é preocupante, sabe? Mas eu não vejo isso como uma coisa tão forte na Rússia. Como parece que ele consegue se manter no poder, né, e parece que tem um apoio popular. Aparentemente. Né? Porque se não tivesse, eu acho que dificilmente ele não estaria governante lá. Governante nenhum se mobiliza no momento econômico difícil que nós estamos atravessando. Você lançar seu país, não vou colocar numa guerra, mas numa uma movimentação que é caríssima, porque você fazer uma invasão dessa são bilhões. Se você não tiver apoio da população por trás... É muito difícil. Então, eu acho que a Rússia não entraria numa brincadeira. Né? Os Estados Unidos, eu acho que pressionam. Eles não vão entrar em guerra, mas eles vão fazer o que eles puderem para tentar enfraquecer a hegemonia China, Rússia, botar a base militar o mais próximo possível. Desde a época do George W. Bush, 2001 a 2008, ele já queria criar uma base ali no leste europeu voltada para a Rússia. Qual que é a ideia, né? Eu não vou usar essa arma, não, mas eu vou estar aqui, ó. Se você brincar, eu posso usar. E a desculpa do Bush na época, não é uma base de ataque, é uma base de defesa que vai ser uma cortina antimísseis. Sempre um discurso. Rapaz, na época do Reagan, de 81 a 88, ele queria construir, ele chegou a gastar bilhões de dólares com um escudo antimíssil para proteger de um ataque russo. Suposto ataque russo. Né? Então, só título de informação, o Putin é presidente desde 2000. Então, 22 anos à frente da Rússia. É um ex-agente da KGB. Mas teve uma época que ele não foi presidente. Foi o Medvedev, que era presidente. Ele era primeiro-ministro. Teve um período que ele... Teve um período. Gente, mas... Assim, e o Putin é faixa preta de judô, Paulinho. Ele é faixa preta de judô, eu sei. Você anda a cavalo sem camisa. Ele é um cara bem folclórico, assim. As aparições. Fazer demonstração de força, dando tiro de rifle, caçando urso. Gente, eu falei aqui que a Ucrânia às vezes se pinta como vítima, mas não estou falando que a Rússia está certa. Que a Rússia está certa, longe disso, gente. Não, só para terminar aquele raciocínio que a gente estava fazendo, então, professor, é o seguinte: muita gente está se perguntando, mas qual o motivo, quais são o pretexto que a Rússia está usando? Os motivos, os pretextos são vários, cada um vai usar uma desculpa diferente. Isso. Mas o objetivo e a justificativa, a verdade por trás de tudo isso é essa disputa por hegemonia, um tentando enfraquecer o outro. Exatamente. E como toda guerra, o pano central é uma coisa, mas o pano de fundo é disputa pelo poder. Eu acho que o quadro mais geral é essa que você disse, essa disputa geopolítica. As questões pontuais, essa possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN, é o que desencadeou os conflitos recentes e a ameaça à segurança russa. Ele não quer Estados Unidos botando um míssil ali na fronteira. Não vai colocar ali não. No discurso, abertamente ele não fala isso. Até porque a Rússia, como os Estados Unidos, tem escudos antimísseis já, todos desenvolveram os seus, mas uma coisa é você detectar um míssil que atravessou o Atlântico dos Estados Unidos, foi até a Rússia, outra coisa é o míssil sair ali numa altura muito menor. De Belarus Diego, da Ucrânia está na Rússia. Você me fez lembrar de outro caso, então. Vamos lembrar outro evento histórico, que é o contrário. Cuba fez a Revolução em 59. Em 61,
eles alinharam com a União Soviética, adotou o socialismo. E como se tornou aliado à União Soviética, eles começaram a montar bases com mísseis nucleares em Cuba, apontados lá para os Estados Unidos. Né? Não estava ainda preparado para lançar, mas estava tudo lá já. Os aviões espiões filmaram. 62, quase teve a Terceira Guerra, crise dos mísseis. Os Estados Unidos falou, não, aqui em Cuba não, é muito próximo do nosso território. É o que o Putin está fazendo hoje. Ucrânia, aqui não, filho, vamos botar míssil lá longe, aqui não. O míssil hoje é 800 quilômetros, atinge o alvo, né? Atinge o alvo. Assim, gente, na Ucrânia, do ladinho ali. Na guerra do Afeganistão, os Estados Unidos usavam o tal do míssil Tomahawk. Ficou famoso. Lembro. Tinha uma precisão de 1 metro. Gente... Ele disparava lá do porta-aviões, não sei das quantas, do submarino, não sei qual, apertava o botãozinho. Foi a primeira guerra tecnológica. E tinha precisão de 1 metro. Transmitia ao vivo o míssil chegando. Na Guerra do Golfo, acho que já teve algumas transmissões dos caças, né? Mas a guerra do Afeganistão... 2001. Já tinha o famoso míssil Tomahawk, que era diferente e tal. A professora Mari, que está aqui com a gente, ela está pedindo para contextualizar, para a gente entender melhor. É lógico que esse processo de invasão, né, já tá acontecendo, as tropas da Rússia já estão invadindo, já estão indo em direção à capital. Estão, segundo o G1, estão chegando, já encostaram em Kiev. Então, provavelmente já tomaram o aeroporto hoje ou amanhã eles vão estar lá. Como que se dá a derrocada do governo, por exemplo? Quando que a Rússia passa... Tem um momento que possa definir isso? Olha, hoje eu vi uma matéria... Eu vi a chamada, li-se muito rapidamente, né? Tava muita coisa ali para fazer, para ler, que o presidente da Ucrânia, o Zelensky, já está sendo aconselhado por deputados a conversar com o Putin. Conversar, tentar dialogar. Né? Porque a Rússia não vai recuar, eles não vão deixar a Ucrânia entrar para a OTAN, não vai deixar a Ucrânia se tornar realmente um fantoche do Ocidente. Eu acho que eles não vão deixar. Né? A Ucrânia está no meio desse fogo cruzado. Né? Uma coisa que a gente tem observado muito, uma das estratégias, e ninguém é santo nessa história, mas que os Estados Unidos têm usado muito, é a guerra da informação também. Sabe? Então eles falam que esse movimento de 2013, que começou na Ucrânia, que culminou com a derrubada do presidente, a eleição do primeiro, Poroshenko, antes do Zelensky, foram manifestações que alguns suspeitam que foram financiadas pelos Estados Unidos, para desestabilizar o governo. Que seria a estratégia hoje das chamadas guerras híbridas, seria uma das estratégias. Você não precisa usar tanque, você manipula informação, usa os meios de comunicação para bombardear e você começa a estimular esses protestos para desestabilizar o governo. Manipulando a opinião pública, você politicamente a opinião pública, exatamente, isso. Paulo, essa que é a ideia, sabe? Se você fazer, então eles chamam isso de revolução colorida ou como é que é? Golpe suave. É um golpe suave. Não é aquele golpe militar que você chega com os tanques, bota na rua, derruba e mete o pé. Não, não. Você vai criando um quadro, como eles fizeram em Hong Kong também. Então tem alguns estudos assim, que comprovam, né, que a guerra de informação ia desfinanciando de fora. Igual aqui no Brasil em 2013, não sei se vocês lembram dos Black Blocs, que entravam no meio do manifestante para quebrar banco, quebrar loja. E todo mundo falou, gente, o que está acontecendo? Descaracterizar o objetivo. Exatamente, sabe? Então a gente tem muito cuidado, porque tem muito interesse em jogo. Certo. Sabe? E ali outra coisa que eu esqueci de falar, gente, também, que a gente tem que lembrar também aqui, o gás. Tem que sai da Rússia, a Ucrânia também tem muito gás, e o gasoduto, desculpa, que abastece toda a Alemanha, por exemplo, ela depende do gás que vem da Rússia passando pela Ucrânia também. Esse é um fator de conforto que eu tinha lido em algum lugar, não lembro onde foi agora, que é uma das cartas que o Putin usa para pressionar, para trocar a União Europeia. Eu corto o gás aqui. Você deixa eu chegar o inverno para você ver que você vai precisar do meu gás, o que eu vou fazer com você? Eu vi alguma coisa que o Japão se comprometeu a arrumar uma rota alternativa para mandar gás natural do Japão para a Europa. Para não precisar dali depender. Mas será que o Japão tem uma produção tão grande assim, capaz de abastecer a Europa e o próprio Japão? Então, talvez não... Por quanto tempo? Acho que essa é a grande questão. Eu estou procurando aqui um gráfico, mas até para uma outra questão. Em um dia de guerra, a Rússia conseguiu chegar nos portões de Kiev. Exato. Professor, o senhor, assim, sei que o senhor não é especialista militar, mas o senhor acha que poderia haver uma situação parecida com o cerco de Stalingrado, alguma coisa nesse sentido? Ou acho que deve ser uma coisa realmente rápida? Diego, olha, é o que eu tenho dito, né? Eu sempre repito a frase do Aron. A paz é impossível, mas uma guerra é improvável. Então, mas ela está tendo guerra. Não.
Que guerra? Está tendo um avanço da Rússia. Tá tendo um avanço, A gente não tem uma olha, equiparação para ser uma exatamente. guerra, né? Se essa informação for realmente correta, você está falando do G1 e tal, a gente tem que, né, conferir. Se está pegando em Kiev, você vê, eles não vão recuar. A Ucrânia vai negociar, os europeus ou o próprio Estados Unidos vai ter que tentar negociar de alguma forma. Eu não acredito que os Estados Unidos vão autorizar um ataque à Rússia. Ainda mais com a China apoiando. De jeito nenhum. Porque eles tem todo um contexto por trás disso aí, né? Muito difícil. Uma coisa seria os Estados Unidos invadir o Iraque, onde toda a comunidade internacional era favorável ao ataque. Tinha-se um grupo terrorista que estava governando o país. Mas outra olha, coisa é atacar um governo como o governo da Rússia. Agora, Diego, veja bem. Em 2003, eles invadiram o Iraque. Qual foi a desculpa do governo americano? Dos Estados as Unidos? armas nucleares. As armas de destruição em massa que o Saddam Hussein estaria fazendo. A ONU já tinha mandado os peritos lá e viram que não tinha nada. Falou, não tem nada, não tem. Foi para o Conselho de Segurança da ONU. Você sabe que no Conselho de Segurança são 5 países. Se um falar não tem, ele tem direito de veto. Ele não pode ter o ataque. Os 5 têm que aprovar. Certo. O atual presidente do Conselho é a Rússia. Quando o Bush pediu autorização para invadir o Iraque, só a Inglaterra que apoiou. Rússia e China, claro, foram contra. Ele foi lá e invadiu o Iraque. Não achou as armas, derrubou Saddam Hussein. Sabe? Então, em 2001 já tinha invadido o Afeganistão também. É claro que por trás tem todo um contexto, o interesse maior no petróleo. Petróleo. Porque uma coisa que eu sempre pergunto para mim mesmo é por que eles não invadem, por exemplo, a Coreia do Norte? Eu falei isso por causa disso. Por que não invade a Coreia do Norte? Por que não invade o Irã? Exatamente. Porque, segundo consta, eles têm arma nuclear. O Irã, sim, já tem. Invade para ver. Eles vivam rosnando, vamos invadir, sanções, vamos fazer sanções, vamos invadir. Não invade. Vai ficar fazendo sanção, vai aumentar as sanções contra a Rússia, mas atacar, eu acho muito Paulinho, provável. O seu amigo, companheiro Donald Trump fez uma declaração, tá aqui no G1 também. Se fosse comigo, não teria invasão. Agora é fácil falar, né? Agora é fácil falar. E o Trump, ele costumava encontrar com o Putin, né? Conversar. Tinha relação... rumores que ele recebeu ajuda de hackers da União Soviética da antiga pra KGB. sabotar a campanha da exatamente, para ganhar a eleição. Exatamente, eu lembro dessas... Eu conheço muito político assim, viu, Diego? Que falar é barato, né? Falar é fácil. Então, mas... E a única pessoa que viu todas as guerras até hoje, a Rainha Elizabeth, está com Covid nesse momento, não vai participar das negociações. Rapaz, mas é incrível, impressionante, né? Professor, você tocou num ponto aí que eu acho interessante. A questão das sanções econômicas. Né? Porque antigamente era um fator primordial assim, para o cara pensar 2 vezes antes de ir para a guerra, de não ficar isolado do resto do mundo. Exato. Hoje em dia, como a China está tendo esse desenvolvimento muito grande, e ela está se tornando principal parceiro de vários países do mundo, você acha que o fato da China estar aliada à Rússia dá uma certa tranquilidade? Porque assim, eles não vão sofrer tanto se tiver sanções dos países do Ocidente, porque vai manter essa parceria forte com a China. Não tenho dúvida, viu, Paulo? Com certeza, né? A Rússia inclusive já falou dessas ameaças do Joe Biden sobre as sanções. A Rússia já fala que ela tem como suportar e passar. Claro que é ruim, vai perder alguma coisa. Mas é possível. A China é um grande aliado. A China hoje tem condições, né? A Rússia é um país que, né, não é qualquer país também, né? Pelo próprio histórico vai fazer da Rússia. Um 3 canto ali. O que a Rússia não produz e tem que comprar do Ocidente, a China compra e revende, né? Então, tem formas de furar o embargo. Para dar um exemplo interessante, né? Pega o caso de Cuba. Cuba está bloqueada pelos Estados Unidos desde 1962, gente. Aquela ilhazinha e sobrevivendo lá às duras penas, né? Sim. Claro que depois de um tempo para cá, teve a ajuda de alguns países europeus, a própria China tem ajudado, mas bloqueado pelos Estados Unidos, cheio de sanções, bloqueando tudo, não faz comércio, não deixa remessa de dólares. Teve alguns momentos que liberou, mas foi por pouco tempo, né? Então você vê, ele tá lá, quer dizer, eu acho que o Irã, cheio de sanções, cheio de não sei o que tal, e vai lá e com dificuldade, né? Não pode vender petróleo. A Venezuela aqui perto, né? Tem alguma coisa Olha, de sanção, outro exemplo, Diego, a Venezuela com tudo que já foi feito ali, seguraram o ouro deles lá na Inglaterra, né? Tem uma fortuna de ouro lá deles, bloqueada lá, e eles estão sobrevivendo, sabe? Então eu acho que a Rússia, acho que as sanções, eu acho que isso não só é uma ameaça, não é uma ameaça que se sustente, não é por eu isso. gostaria muito, Paulo, que eles conseguissem negociar, sabe, diplomaticamente, respeitando as culturas, as diferenças ali, os interesses de todos, sabe, para evitar conflito, né? O Diego está citando as mortes que já tivemos, é sempre chocante, né, a gente vê a coisa chegar nesse ponto. Quero mandar um abraço para Naná
Xavier, Beijo, Sônia Hanamoto, professor Marcos Leite, Roseli Antonietti, pessoal que está acompanhando a gente. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda que a gente tenta responder. A gente tenta esclarecer aí algumas coisas. Professor, um dos assuntos que, pelo menos na reunião da OTAN, pelo menos o que foi divulgado da reunião da OTAN hoje, é que eles não vão mandar tropas para a Ucrânia, que eles não vão se envolver nesse conflito de forma efetiva. A não ser que algum dos países signatários da OTAN seja bombardeado, seja atacado. Nós temos ali pelo menos 2 países que são bem próximos à fronteira da Ucrânia, que são da OTAN, que é a Polônia e a Romênia, né? Então, perto dos quais já está tendo. E perto, eu ia até pedir pro Lucas, coloca o mapa aí e tira minha careca da tela. E pelo que a gente tem, esse mapa é do G1 também. Nós tivemos ataques muito próximos à Polônia. Né? Certo. E está sendo a principal rota de fuga dos ucranianos para a Polônia. Certo. Né? Então, o senhor acha que pode ser que a Rússia difícil, tenha alguma Peraí, Diego, só para contextualizar o pessoal que está vendo o mapa na tela agora, esses pontinhos meio laranja, meio vermelho aqui, são os locais onde já aconteceu o bombardeio, tá? Então, como dá para ver aí perto da fronteira com a Polônia, principalmente, já teve aqui 3 ataques registrados, isso segundo o G1. E essa parte vermelha mais à direita são as áreas que são separatistas, né? Que é o que o Putin alegou, que ele iria atacar para fazer a separação dessas áreas. Reconheceu a independência. Ele reconheceu, inclusive, a independência desses... Elas declararam, né, autonomia com relação à Ucrânia e ele apoiou, né? E tá ali. E mais embaixo tem a Crimeia também, que foi anexada pela Rússia em 2014. E para quem está vendo também, a gente tem tropas da Rússia entrando por Belarus e pela Moldávia, que é ali ao sul, próximo à Romênia. Então... A Ucrânia está sendo atacada por praticamente todos os lados. Né? Diego, eu não acredito que a Rússia faria uma loucura dessa. Né? Você vê, a OTAN mesmo, né? A gente sabe que a Rússia apoiou vários grupos separatistas, tem apoiado no leste da Ucrânia, como os Estados Unidos e países da Europa têm apoiado também grupos que lutam contra eles. Né? E o presidente atual da Ucrânia, como eu já disse, tem apoiado grupos, inclusive paramilitares, né, meio neonazistas, que estão também lutando contra os separatistas. Eu acho que o Putin, qual que é a política dele? É mostrar que a Ucrânia ele não vai perder. Eu acho que a OTAN mesmo falar que, por enquanto nós não vamos intrometer, enquanto não tocar na gente. Ele não vai tocar. Até por questões, né? Ilógico, porque qual que é a reivindicação dele? A Ucrânia não. Né? Então eu acho que vai ficar por aí. Eu acho que vai ter muita briga ainda, muito discurso, muita sanção, né? Muito temor, muita notícia na mídia. Mas uma guerra mesmo, direta, para mim é impossível. Uma guerra, quando a gente fala uma guerra, é uma guerra mundial, né? Com vários países guerra que, assim, direta entre Rússia e Estados Unidos, que envolvesse a OTAN e seus aliados, para mim é impensável. Né? Não dá para pensar. Se a gente for levar em conta a capacidade bélica desses 2 países, principalmente, seria preconizar aí o fim do mundo. Exatamente. Né? Seria um suicídio, seria ruim para os dois. Extermínio da raça humana. Exatamente. Né? Não diria extermínio da raça humana como um todo, mas seria um estrago bem legal, gente. Deus me livre. Né? Então, não dá, né? A gente está bem longe da Europa, talvez a gente sobrevivesse aqui. Mas aí a gente começa a falar dos impactos econômicos, né? Hoje o barril do petróleo, desde 2014, não chegava a mais de $100. Hoje fechou o mercado a 103, 104 dólares, se não me engano. As bolsas de Moscou despencaram, como já era previsto, né? Mais de 50 pontos de queda. E aí já começa a discussão. Tem o gás que vai para a Europa, tem o trigo que é produzido, a Rússia é o maior produtor de trigo do mundo, a Ucrânia é o 4º maior produtor de trigo. Tem uma questão do plástico, que o petróleo russo é usado para fabricar plástico. Dentro dessas questões econômicas, professor, o que o senhor acha que vai chegar de impacto real para nós aqui no Brasil? Em termos gerais de economia, né, o Brasil hoje é um país que, né, já há muito tempo ampliou muito, né, o seu leque aí de parceiros econômicos, comerciais. É claro que nesse jogo econômico mundial, né, a Rússia, a Ucrânia, grandes produtores de petróleo, de gás natural, também tem uma produção agrícola relevante. Você acabou de citar a questão do trigo, né? A nossa base, o nosso pãozinho de cada dia, né? Quer dizer, acaba que o trigo vai subir de preço, isso pode forçar o preço do petróleo, aí você cria aquela cadeia, né? Aquela efeito subiu, cascata que vai pegando tudo.
Mas isso faz parte do próprio processo econômico do sistema nosso. Né? Produziu mais, tem mais oferta no mercado, tem esse jogo de preço. Nós temos hoje muitos produtos dolarizados, o trigo que é importado, né? Mesmo a Petrobras hoje, a política de preço dela está seguindo o dólar. Né? Então, por isso a nossa economia fica muito refém dessas variações. Né? Então, certamente vai impactar em alguma coisa. Nós já estamos sofrendo um processo inflacionário muito forte. Muito forte, a inflação. E eu acho que a tendência, se evoluir o conflito, né, e for comprometendo mesmo a questão da produção e transporte, com certeza nós vamos ter um impacto econômico também. Mesmo porque a gente já vem do momento ruim, né? Essa pandemia deu uma paralisada no mundo, a gente começou a colocar as coisas em marcha, um conflito dessa natureza acaba prejudicando. Ô Paulo, tem um dia eu estava vendo um filme, rapaz, e a moça, a personagem falou uma frase que eu nem conhecia, do barão de Rothschild, lá, que é banqueiro inglês lá do século XIX, né? Falando que ele falou assim, quando tem sangue nas ruas, compre imóveis. Você fica chocado, né? Porque ele falou assim, quando está tendo esse conflito, é o melhor momento para você investir. Olha a mentalidade do capitalista, né? Sim, eu vou me aproveitar do momento da morte, do sangue, para poder ganhar dinheiro. Porque vai ter gente que vai ganhar muito dinheiro. Né? Se o preço oscilar, por exemplo, um país que ele parou de produzir tal produto, quem vai fornecer para ele? Ele pode vender para outro, ele não consegue entregar. Então você vai acabar pegando esse mercado para você. Então é uma dança de cadeira também. Quer dizer, uns vão ganhar, outros vão perder. É um pouco isso também, né? Já dizia o Renato Russo, né? A guerra gera emprego e aumenta a produção. Exatamente. O senhor da guerra. Exato, o senhor da guerra, exatamente. Bem lembrado, viu? E tem gente que tem interesse. O próprio Rothschild, ele tem uma história de que no combate na guerra com a França, ele ficou sabendo primeiro da derrocada francesa. O emissário dele foi correndo para a Inglaterra e ele, naturalmente com a astúcia que ele tinha, ele começou a vender as propriedades dele. Então o povo sabendo que a Inglaterra estava em guerra com a França, lá embaixo na fronteira e não sei o quê. E o cara mais rico, um dos mais ricos do país, estava vendendo, falou assim, ele está sabendo de alguma coisa que nós não estamos sabendo, perdemos a guerra. Começaram a vender. Aí ele foi lá e comprou tudo barato. Aí chegou a noite e falou assim, ganhamos a guerra, cara, já era tudo dele, você entendeu? Então assim, o cara manipula a informação para se beneficiar economicamente. Nós tivemos aqui no Brasil há pouco tempo aquele banqueiro, né, acho que foi o André Lara Rezende, que revelou, né, que ele estava tendo informações privilegiadas, né, de alterações. Se a gente pegar nos escândalos políticos muita atuais, coisa, o Joesley Batista, exato, um dia antes dele fazer a delação que derrubou as ações da Friboi, ele foi lá e vendeu as ações, né? Então ele ganhou nessa delação 400 milhões de dólares. Quando o Collor assumiu, né, em 90, né, que veio aquele confisco, né, de poupança, das contas e tal, tinha várias pessoas que sabiam já tinham informação privilegiada, a gente tiraram o dinheiro para não pegar, né? E teve pessoas que tinham muito dinheiro e teve que esperar, depois pagou em não sei quantas parcelas, depois de alguns anos, né? Isso para aqueles que não se mataram. Exatamente, Diego. Então, assim, a informação privilegiada, nesse momento, então eu acho assim, que alguns vão aproveitar para ganhar muito, né? Vai ter impacto no Brasil, mas as pessoas que dependem de comprar alimento para sobreviver no dia a dia, esse vai sentir. O mais pobre vai sofrer. Com certeza, né? É a história do mundo, né? História do mundo. Não, A guerra nunca prejudica quem tá lá em cima, sempre quem tá aqui embaixo. Né? É aquelas frases clichês da guerra, mas é um bando de jovens que não se conhecem, não se odeiam, mas se matam. Enquanto os velhos que se odeiam e se conhecem ficam seguros. Declarando a guerra para os jovens lutarem, né? Então é basicamente isso. Professor, eu acho que a gente conseguiu esclarecer um pouco, conseguiu falar um pouco daquilo que a gente já tem, até porque acho que a grande lição que a gente tira daqui é a informação talvez construa as grandes guerras e desconstrua as grandes guerras, né? Não só as guerras, né? Governos e grupos econômicos, a informação quando manipulada de uma forma adequada, vamos colocar assim, que vai ser para uma... difama, coloca alguém lá em cima, destrói a imagem de uma pessoa. E a gente tem exemplos disso aí toda hora, né? Todo o tempo, E agora com as redes sociais, né, gente, o tanto de informação que são geradas a cada minuto, cada clique que você faz, né? Tá tudo gerando informação, os big data aí que estão sendo vendidos por milhões para algumas empresas, né? Verdade. Então hoje é muito difícil, né, esse controle de informação. Muita informação, é muita coisa. E eles conseguem realmente, assim, às vezes, botar uma ideia ali, convencer... E veio lá do nazismo, né? Eles falam que essas ideias de marketing, de publicidade ali, começou ali, né? Essas teorias de massa, de informação de massa. Grande Goebbels. A gente estuda Goebbels na faculdade de jornalismo, não é à toa, né? Exatamente. Eu falo para meus alunos, gente,
Quem for fazer jornalismo, vocês vão aprender isso aqui, viu? Que muitas dessas técnicas de jornalismo e tal, assim, começaram principalmente ali, quando os meios de comunicação de massa explodem, rádio, depois televisão, e coincide com o nazismo. Fascismo, né? Exatamente. Que souberam aproveitar isso. Mobilizar as grandes massas, conseguir falar ao mesmo tempo para muita gente ao mesmo tempo, né? Então você hoje, com as redes sociais hoje, nossa senhora. Com as redes sociais hoje, com o celular na mão, você consegue fazer uma transmissão que vai para o mundo todo, né? Exatamente. Né? Se a gente pegar aqui o maior show da história, o Live Aid, em 1986, se eu não me engano, precisou de 13 satélites para acontecer em Wembley e na Califórnia. Hoje você consegue pegar a sua banda, Paulinho, você que toca guitarra, e fazer uma transmissão para o mundo inteiro só com o celular, né? Então, verdade. A gente fantástico, é fantástico. Pensar como a comunicação evoluiu, exatamente. né? Ficou pequenininho. Então, acho que é bem interessante. E acho que a grande dificuldade nesse momento é conseguir localizar onde tem a informação com a qualidade. Esse é o desafio, né? É o desafio, gente. A informação com qualidade, com ética, que a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente, assim, é difícil separar o joio do trigo, viu? Então a gente tem, né, que tem muito cuidado, tentar checar a fonte. Claro, né, de todos os lados, né, tem saído notícias complicadas, que não sabe, né? Depois você pega o G1 ali, mas o G1 pegou da Reuters, aí pegou do não sei o quê, aí você não sabe, né, qual que é a intenção, né? Quem fala. Já tem o editor que vai, ele pega aquela matéria, mas o próprio editor, na edição que ele faz, ele já dá uma manipulada que ele vai transformar aquele texto de acordo com as ideias que ele acha mais simpáticas. Quantos conflitos a gente tem, né? Do jornalista que faz a matéria, faz tudo, chega no editor, o editor corta, pô, minha matéria, isso mudou tudo. Eu falei, meu amigo, não posso publicar isso aqui tudo, né? Então na faculdade eles tentam te ensinar, falam, não, mas o jornalista tem que ser imparcial, tem que ser isento, tem que ser... Mas não é, o jornalismo... Todo jornalismo foi feito por seres humanos, exatamente, não tem que ser imparcial. Imparcialidade é uma ilusão, né, gente? Mas se a gente pegar, por exemplo, as fotos de hoje do conflito, a maioria são da agência Reuters, que é uma grande agência. AFP. E mesmo as fotos, se você for cortar algum elemento da foto, você transforma a informação, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vi hoje, tem um fotógrafo que eu sigo no Facebook, ele é brasileiro, chama André Leon. Ele embarcou hoje para a Ucrânia. Olha. Ele é fotógrafo de conflitos. Ele já esteve na Síria, já esteve no Afeganistão. A dele na Síria ele tem um trabalho de fotografia muito grande. Em área de risco, hein? Só em área de risco. Só em área de risco. Se eu não me engano, agora ele está escrevendo para o estado de São Paulo. Ou para a Folha. É para um dos dois grandes. Mas ele embarcou hoje para a Ucrânia. Postou lá as malas dele e está indo para o seio do conflito. Então talvez é aquela coisa, né? Agora toda a mídia vai mandar correspondentes, vai ter todo esse trabalho. Talvez daqui 2, 3 dias a gente consiga começar a ter algumas informações e algumas histórias diferentes do que a grande, vamos dizer assim, o mainstream do jornalismo está nos fornecendo. Outra coisa, Diego, eu como historiador, a gente na história, a gente sempre tem um certo cuidado de esperar passar o calor da hora, ter um certo distanciamento, deixar a poeira baixar, começar a analisar os documentos, sabe, tudo ali, para fazer uma avaliação. Eu agradeço muito o convite aqui da entrevista, a gente falou um pouquinho aqui, mas ainda assim, né, foi uma opinião aqui no calor da hora ainda, né? Está trazendo algumas coisas hoje. Né? Mas aqui vamos esperar passar um tempinho, sentar a poeira, a gente vê o desfecho disso tudo, a gente vai poder avaliar com muito mais, né, propriedade. E aí a gente começa a ler algumas notícias, as principais notícias do G1. Gente, eu estou me baseando no G1, que é o site com maior capilaridade, com maior número de jornalistas aí trabalhando. A principal notícia agora é que o Bolsonaro desautorizou a fala do Mourão de manhã. Que o Mourão fez uma fala muito contundente. Que o Putin seria um Hitler, né? Que o Putin seria um novo Hitler. Que o mundo tinha que tomar alguma atitude armada em relação à Rússia. E o Bolsonaro acabou de desautorizar Mourão por fala sobre a Ucrânia. Mas não disse o que pensa sobre a invasão russa. Tá vendo? Todo mundo pisando em ovos. Viu? O Bolsonaro talvez tenha a primeira decisão sensata durante o governo. Se ele não tivesse mais no governo, talvez ele teria feito a mesma coisa. É que nem o Trump está fazendo. Né? No meu tempo não tinha essas coisas. Não tinha porque você não estava. Então, acho que, como o professor disse, nós temos que ter muita calma, muito sangue frio para analisar tudo o que está acontecendo. Mas a guerra nunca é saída para nada, né? Eu acho que isso é verdade. Isso é o imperativo. Mas infelizmente esse é o caminho que a gente sempre tomou, né? Eu digo assim, a humanidade. A humanidade, sim. Nunca foi pelo sempre diálogo. Chega no limite, né? Sempre. Acaba. Tem uma autora, né, que ela costuma dizer mesmo, né, que o ser humano é dotado da fala. Então o primeiro caminho é o debate, é a discussão. Quando esgota, aí é a violência.
Quando a palavra já não resolve, aí a violência. Infelizmente, né? Eu acho que a coisa acaba pendendo para essa lá. Mas vamos torcer, né? Para que consiga chegar num consenso aí. Vamos torcer para que os inocentes não sejam mais uma vez punidos pelas decisões aí dos governantes, para que haja bom senso e principalmente que mesmo que se haja uma guerra, que seja mantida a ética e a moral inerente ao combate, né? Torcemos para que não hajam imagens de hospitais em chamas, de crianças sendo mutiladas e atacadas, como já vimos no passado não tão distante. É verdade. Paulinho, mais alguma coisa? Não, só fazer então uma observação aqui, o professor deixou bem claro, é muito cedo para a gente analisar qualquer contexto sobre isso, mas assim, acho que a mensagem principal aqui, e o professor destacou isso, é uma coisa que a gente aprender a pensar por nós mesmos, sabe? Não acreditar em tudo que falam pra gente, aprender a pesquisar, investigar, ouvir e raciocinar sobre tudo aquilo. Porque hoje em dia, professor, isso é uma coisa que é fato, a gente está recebendo muita informação, mas não está tendo filtro para essas informações. Está absorvendo só aquilo que a gente quer absorver, e eu sei que o contexto aqui era falar sobre guerra e tal, mas tu tem tudo a ver. A informação faz parte da guerra, e isso aí é uma guerra assim, que não é uma guerra nos modos normais, mas é uma guerra que está sendo travada em várias frentes, entendeu? E a gente tem papel fundamental nisso aí. Então, seja para escolher os nossos governantes, seja para tomar as decisões com relação às atitudes nossos do dia a dia, raciocinar é fundamental. Né? E é uma coisa que a gente tem esquecido muito de fazer. A gente está vivendo muito no automático, aceitando as coisas do jeito que elas são, porque alguém nos disse que era assim. Então, acho que a mensagem de hoje aqui é essa. Vamos pesquisar mais, estudar mais, tentar separar o joio do trigo, que nem o senhor falou, e ser mais críticos. Eu acho que essa vai melhorar muito a nossa vida e a vida do país daqui para frente. Tá? Nós estamos precisando de gente mais crítica e mais pensante. Eu acho que o pensamento é fundamental. E por mais que a gente fale, às vezes, né, Paulinho, professor, mas quem faz a informação não tem lá um tanque de guerra, não tem uma metralhadora. Gente, eu acho que talvez o Mark Zuckerberg, ele não tem exército, ele não tem nada, mas se ele quiser causar o pânico no mundo hoje, é só ele tirar o WhatsApp do ar. Com certeza. Imagina como a gente está tendo esse bombardeio de informações vindas da Ucrânia, com vídeos, com fotos, com isso, com aquilo. Já pensou se de repente ele corta ali o Facebook, corta o Instagram e corta o WhatsApp? Não, as grandes corporações uma guerra. Pode criar santos, pode destruir a imagem de uma pessoa num segundo. Então, por isso que a gente está à mercê, a gente não pode estar à mercê desse. Exatamente. Então, não adianta a gente querer menosprezar quem faz a informação. Querendo ou não, hoje a informação ela passa por dois grandes conglomerados, que é o Google e o Meta, né, que é o proprietário do Facebook agora. E são duas empresas que não têm nenhuma implicação bélica, mas conseguem fazer a guerra. E também está mostrando que não tem muito escrúpulo na hora de lidar com os dados, né? Nem ficar esperto. Isso acho que é mais pura verdade. Agora é muito poder para corporações privadas, né, gente? Exatamente. Manipular tudo isso, essa informação, todo o que a gente troca de informação é complicado. São corporações privadas que disseminam aquilo que eles têm como ideologia. Com certeza. Não, e o que eles estão armazenando de conhecimento sobre o mundo, sobre eu, sobre você, sobre o professor. Você entendeu que uma coisa que eles podem usar isso aí a qualquer momento. Não vão usar diretamente, é claro que os caras não são idiotas, mas é o risco que a gente está correndo. Mas informação que a gente mesmo dá para eles, de graça. É aquela coisa, né, Paulinho? Vão implantar um chip com a vacina. Gente, o chip com a vacina já está aqui. Essa é demais. Já está aí, já está aqui. Já tá aí. Tem muito mais informação sobre você do que você mesmo pode falar. Né? Então, os caras sabem mais da gente do que a gente mesmo sabe sobre a gente. Exatamente. Então a gente não precisa tomar uma injeção, uma vacina para implantar um chip na gente. A gente já, por vontade própria, escolheu andar com um chip. Professor, gostaria de agradecer muito o senhor. Agora o microfone é do senhor, o senhor deixa a mensagem, pode falar. Olha, Diego, eu novamente agradeço muito, né, vocês aí pelo convite, né, em nome do Instituto, professor Marcos Leite lá que entrou em contato, nosso diretor. E é uma honra toda vez que precisar da colaboração da gente, aí a gente está à disposição de vocês, né? Gostei muito da fala do Paulo agora no final, né? Porque é esse mesmo a mensagem, gente. É ser um pouco mais crítico, tentar entender melhor o quadro, né? Não é Fla-Flu, sabe? Não é Corinthians e Palmeiras, né? Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar aqui. Analisa primeiro o quadro, compreenda o que está acontecendo, né? E a compreensão, quanto maior ela for,
claro, a sua visão vai ficar mais clara, você vai poder se posicionar de forma mais coerente, né? E sem ser levado, né? Aí pela onda, como ele disse, né? É tanta informação que chega, né, Paulo? Vai chegando tanta coisa, você nem acaba nem conseguindo separar. Você vai no automático, vai acreditando e vai pensando que é aquilo, vai reproduzindo. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a nossa vida está muito influenciada por tudo isso que está acontecendo, né? Cada vez mais. Né? Então, muito obrigado, agradeço a vocês, viu, gente? Sempre que puder colaborar, estamos aí. Beleza. Paulinho, obrigado pela presença, pela colaboração, pela participação. Valeu, Diegão, valeu, boa noite. Obrigado pra Mari, que tá aqui dando aquele apoio de sempre. Lucas, mandar um beijo pra Ná, que tá lá em casa assistindo a gente. Todo mundo que participou. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. É carnaval, mas a gente vai estar aqui, o bloco do Night Show vai estar na rua, pós quarta-feira de cinzas. Então, Paulinho, obrigado, professor, obrigado, Lucas, Mariane, você que esteve nos acompanhando, muito obrigado. E vamos acho que a principal principal ideia de hoje, vamos filtrar as informações, vamos estar atentos ao que está acontecendo, vamos nos informar de formas confiáveis. Sempre é importante. Viu uma notícia que parece ser muito fantasiosa? Cheque nos grandes veículos de comunicação. Não é porque você tem sua paixão política pelo A, pelo B, que você tem que deixar de acessar os grandes veículos, que eles têm responsabilidade muitas vezes também não tem, mas na grande maioria das vezes tem responsabilidade com o que estão publicando, e vamos checar as informações e torcer, que é o que nós podemos fazer nesse momento, para que esse conflito se encerre o mais breve possível e com o menor número de vidas perdidas. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.